Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês, que nós possamos transmitir a todas as pessoas que convivem conosco a alegria que é estar na sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele nos ajude a ouvir a palavra, meditar e principalmente colocá-la em prática. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 100 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus no dia de hoje tem muitos ensinamentos para nos dar e também um momento para nós nos preocuparmos. A primeira parte do Evangelho nos mostra que Jesus estava sentado à beira do mar e que muitas pessoas foram ao seu encontro para escutar aquilo que o Senhor tinha para ensinar. Então o Senhor entrou na barca, a barca que a gente pode colocar como a igreja, né? Quantas vezes nós já não escutamos a barca de Pedro, a igreja, aonde nós temos que nos colocar à disposição para poder ouvir a palavra de Deus. Temos que ir ao encontro do Senhor, temos que estar na sua presença. E o Senhor, no dia de hoje, nos conta uma parábola, aonde em 3 lugares foram jogadas as sementes, e as sementes, porque tinham algum problema, ou era em terra rasa, ou era em lugares espinhosos, ou era no meio das pedras, as sementes brotavam, mas não iam para frente. Somente quando foi em um local onde a terra era boa, que a semente deu frutos. Queridos irmãos e irmãs, se a gente for colocar, essas sementes são colocadas para todos. Jesus lança a sua palavra,
Jesus lança o seu ensinamento para todos nós. Mas se nós pudermos fazer uma conta matemática, nós temos que ficar preparados, nós temos que ficar preocupados com essa parábola que o Senhor nos conta e que muitas das vezes passa por despercebido em nossa vida. Se ele coloca para todos esses 4 lugares aonde foram colocados as sementes, vai nos colocar 100% de todo mundo que tem a oportunidade de escutar a palavra do Senhor. Então, em um lugar ela cai e não brota. Em outro lugar ela cai e não brota. Em outro lugar a mesma coisa. Então, se nós pudermos fazer que isso aqui uma totalidade de 100%, somente 25% vai ter uma terra boa, vai ser uma terra fértil. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos estar nessa conta da salvação, que nós possamos estar com o nosso coração aberto, com o nosso coração esperando essa semente, que a gente possa ir ao encontro do Senhor, que a gente possa entrar na barca do Senhor para escutar essa palavra, para que nós possamos estar nesses 25% que irão dar frutos, e só irão para o reino de Deus aqueles que derem fruto. Quem tem ouvido, ouça. Que nós possamos estar preparados com o nosso coração como uma terra fértil, para que a palavra de Deus entre em nosso coração e que nós possamos dar muitos frutos para o reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos as nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ouçamos a palavra, a reflexão de nosso querido Papa Francisco. A Igreja como um corpo. A Igreja não é uma associação cultural, política ou de bem-estar, mas um corpo vivo que caminha e age na história. E esse corpo tem uma cabeça, Jesus, que é a guia, a alimenta e a apoia. Este é um ponto que eu gostaria de enfatizar. Se alguém separa a cabeça do resto do corpo, a pessoa não consegue sobreviver. É assim na Igreja. Devemos ficar conectados cada vez mais profundamente com Jesus. Mas não só isso. Assim como é importante que o sangue da vida flutue através do corpo, a fim de que ele viva, devemos permitir que Jesus trabalhe em nós, que sua palavra nos guie e sua presença na Eucaristia nos alimente e nos dê a vida. Que seu amor fortaleça o nosso amor para com o próximo, e isso para sempre e sempre. Você está conectado à Igreja? Você está unido ao corpo de Cristo? Encontre tempo,
esta semana para ir à missa diariamente e ficar ainda mais conectado ao Senhor. Que nós possamos ser um terreno frutuoso, sempre em busca da presença do Senhor em nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia. Se Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.